Bom dia, meus amigos, bom dia, atletas, bom dia, ninjas que vão correr Nova Friburgo. Eu sou a Chubi Guimarães, diretora técnica do Circuito de Maratonas Uphill. Eu estou aqui de novo com vocês para fazer o briefing técnico da terceira etapa do circuito, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. Esse final de semana teremos essa etapa que é inédita, é uma nova prova que não aconteceu ainda. A gente está bem animado, então eu estou aqui para contar para vocês as novidades, como vai funcionar esse nosso final de semana. Então, começamos agora o briefing técnico. Vamos lá, pessoal. Bom, começando a contar das novidades. Na verdade, não são novidades. Novidade é a prova de Nova Friburgo em Cachoeiras de Macacu. Então, vou contar para vocês como vai funcionar nosso final de semana, como eu já disse. Teremos esse final de semana uma prova de 5K. A gente, né, a partir de um tempo, esse ano a gente começou a ter essas provas de 5 quilômetros. É a porta de entrada para quem está querendo começar a correr. É uma prova treino, warm-up, que a gente chama. Então, ela não tem cronometragem, mas é uma prova que está aí para quem quer começar, dá para fazer andando. É sempre legal ter já esse primeiro passo dentro das corridas. E teremos a famosa prova uphill, que era para ser uma meia maratona, mas teremos 23 quilômetros. A gente gosta de dar um plus a mais para todo mundo. Teremos essa prova de 23 quilômetros, uma serra maravilhosa, saindo lá em Cachoeiras de Macacu. Então vamos lá. Como toda prova uphill, a gente tem uma logística um pouco mais complexa. A gente sabe, né? Uma característica das provas do circuito uphill é que a gente tem a largada em um lugar e a chegada em outro lugar, né? Isso acontece em todas as nossas provas, pelo menos não as de 5 quilômetros, claro que são prova treino, mas todas as outras são assim. Por quê? Porque a gente faz um circuito uphill. Todas as nossas provas sobem e elas não descem, prioritariamente. Então, para só subir, a gente tem que largar num lugar e chegar em outro lugar. E por isso o planejamento é extremamente importante, porque você tem que pensar na sua logística de deslocamento, principalmente, né? Então vamos lá. Na sexta-feira, a gente abre o nosso village. O nosso village ele vai ser lá na Praça do Suspiro, em Nova Friburgo, bem no centrinho, embaixo do teleférico. Já vou falar do teleférico para vocês. Então, entrega de kits das 4 da tarde até as 10 da noite, das 16 às 22. Praça do Suspiro, Nova Friburgo. Quem vai correr os 23K tem que pegar na sexta-feira, ou o pessoal que já comprou a entrega do kit em casa, que já deve ter recebido, ou vai receber até amanhã, quarta-feira ou quinta-feira. No sábado, pessoal, a largada dos 23K é às 7 horas da manhã. Ela acontece em frente à Prefeitura de Cachoeiras de Macacu. Tá? Aqui tem o endereço, mas qualquer Google Maps, qualquer aplicativo aí de mapas, vocês vão encontrar o endereço da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu. Então a gente tem a largada, como eu disse, a gente teve que dar uma estendidinha no percurso, mas depois eu falo um pouquinho mais. Das 9 às 15 a gente tem o nosso Village aberto lá na Praça do Suspiro. Às 11 horas a gente vai ter uma novidade, né? Essa é uma coisa que realmente é nova, é o desafio do Morro da Cruz. Vou contar para vocês no slide mais para frente. Mas os mais rápidos dos 21K, eles vão ter a chance de correr esse desafio do Morro da Cruz, que é uma subida de uma escadaria bem divertida. Às 13 horas a gente vai ter a premiação na Praça do Suspiro, dos 23K e do Desafio do Morro da Cruz. E às 4 horas a gente tem a prova dos 5 quilômetros, a nossa prova treino warm-up para quem está começando. Então, às 4 da tarde é a prova dos 5 quilômetros. Agora, atenção ao que eu estava falando lá atrás. A gente tem que pensar na logística. Então, a gente vai ter um transfer pré-prova para os atletas que já compraram esse transfer, saindo às 5 horas da manhã da Praça do Suspiro e indo até Cachoeiras de Macacu. Esse transfer, ele demora mais ou menos uns 40 minutos, né? São 35 quilômetros de Friburgo até Cachoeiras de Macacu. Então, fiquem atentos. Na verdade, 40 minutos de carro, então esse transfer deve demorar aí por volta de uma hora de ônibus, pensando que a gente pode pegar algum transitinho no meio do caminho. Então, o embarque é na Praça do Suspiro, no Village. O pessoal se encontra lá, sobe no ônibus às 5 horas da manhã para ir até a largada em Cachoeiras de Macacu, tá? O transfer vai até a largada de Cachoeiras de Macacu. Nós também teremos um transfer para todos os atletas. Atenção, todos os atletas que compraram inscrição terão direito a esse transfer. É o transfer pós-prova. A nossa prova de 21 quilômetros barra 23 quilômetros, teremos 23 quilômetros, ela larga na Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, isso é, no centro de Cachoeiras de Macacu, e sobe a Serra de Cachoeiras de Macacu. É uma serra maravilhosa, em volta do Parque dos Três Picos, né? Uma Mata Atlântica linda, vocês vão ver, vão viver isso. Enfim, só que a prova termina no topo da serra.
no topo da serra não é o centro de Nova Friburgo. A gente está terminando lá do lado de um posto da polícia rodoviária, num lugar lindo, com visual super legal, só que é um lugar onde não tem muita coisa. Esse transfer é para todo mundo, tá? Então, a partir das 9 horas, que é o que a gente imagina que já tem um tanto de gente chegado, a gente vai começar os transfers descendo para Nova Friburgo. Todo mundo tem direito a esse transfer, então fiquem tranquilos que quem tiver o carro lá na Praça do Suspiro terá esse transfer para voltar para o seu carro ou para o seu familiar ou quem estiver te esperando logo após o término da prova. Vamos lá, então vamos começar pela prova menor e depois a gente fala da prova maior, apesar de a prova menor acontecer à tarde e a maior, que é a mais importante de manhã, mas, né, vamos deixar o melhor para depois. Vamos lá, 5 quilômetros vai ser uma prova ali no centro de Nova Friburgo. De novo, é uma prova para quem está começando, então todo mundo pode se inscrever, dá para fazer caminhando, a gente tem 1 hora e meia de prova, então é bem tranquilo. Larga na Praça do Suspiro, uma prova muito plana, vocês podem ver aqui na nossa altimetria aqui, ele aparece bastante porque o percurso é tão curto, né? E esses morrinhos parecem grandes, mas é bem tranquilo, vocês podem ver que são 60 metros de subida acumulada, o que não é nada grave, um percurso bem tranquilo, tá? A gente convida todo mundo, vai dar para se inscrever até sexta-feira, pessoal. Chamem seus amigos, chamem os familiares, chamem a tia, até a avó. Pode chamar quem quiser para vir participar dessa prova. A gente vai ter inscrições até as 4 horas da tarde de sexta-feira. Então venham participar. Vamos agora falar da prova dos 23 km da meia maratona mais 2 da Serra de Cachoeiras de Macacu. Uma prova linda, é uma prova inédita no circuito uphill. Essa é a primeira vez que a gente tem etapa em Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu. Então, essa é uma serra que ninguém subiu ainda, né? Diferente de Rio do Rastro, uma prova já muito consolidada. Serra dos Órgãos, que a gente teve o ano passado e esse ano pela segunda vez. Agora a gente chega aqui na região do Parque Estadual dos Três Picos, digamos assim, porque a gente tem as duas cidades, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, e a gente vai largar nessa serra que eu particularmente fiquei muito encantada. Quando eu subi pela primeira vez, eu falei, é aqui que a gente tem que subir. Então é isso, a gente vai ter uma largada do lado em frente à prefeitura. Com esse aumento de 2 quilômetros, vocês, atletas, ganharam 1,5 km de plano. Antes a prova largava subindo e só subia. Agora vocês vão ter um pouquinho de plano, daquela aquecidinha para realmente chegar aí na subida da serra. É uma serra também que eu fiquei muito feliz, porque parecida com Serra dos Órgãos, muito rapidamente a gente sai da zona urbana. Então, vocês podem ver pela essa imagem do Google que está aí na frente de vocês, como a gente tem um verde denso, né? Um verde escuro, a partir aí do primeiro terço da prova. Né? Uma subida muito tranquila, assim, uma subida, claro que sobe bastante, vocês estão vendo aí, 1.100 metros de subida acumulada em 23 quilômetros, mas é uma subida contínua, diferente de Rio do Rastro, que é uma serra que é onde ela vai tendo trechos bem mais íngremes, essa não tem nenhum trecho que fica tão empinado, tão íngreme quanto as outras. Né? Claro que no finalzinho ela tem umas curvas um pouco mais íngremes, mas nada grave. É uma prova para os que correm bem na subida, 100% corrível. Visual maravilhoso, eu já falei isso algumas vezes. A gente tem a hidratação a cada 3,5, 3 ou 4 quilômetros. Não é tão certinha essa distância, porque não é possível colocar aonde a gente quer o ponto de hidratação, né? A gente tem que se adaptar aí às questões físicas da região. Então, todas as hidratações a gente tem que encaixar em algum recuo, algum ponto de ônibus, não posso colocar numa curva perigosa, por exemplo, ou algum lugar que coloque, seja o atleta em risco, ou seja os staffs que estão aí é, trabalhando para o pessoal ter uma prova mais legal. Então vamos lá. A gente tem aí, você pode analisar esse mapa, pausar o vídeo um pouquinho para ver exatamente onde estão as hidratações. Nesse mapa a gente tem as distâncias exatas. Um ponto muito importante de eu lembrar para vocês. No quilômetro 15, isto é, faltam 8, que é essa bolinha vermelha, é onde a gente vai ter o Special Point. Special Point, gente, é onde a gente coloca algum isotônico, algumas comidas a mais, a gente coloca fruta, banana, é, alguns nuts, enfim, é quando a gente tem aquele ponto de hidratação que não tem só água, mas tem também outras coisas para ajudar vocês aí a completar a última etapa da prova, o último trecho da prova. Então, o Special Point é no quilômetro 15, faltando 8 quilômetros para a chegada, tá? E também é o ponto de corte. No faltam 8 é onde a gente vai ter o corte com
De novo, 15 quilômetros, 2 horas e 15 de prova, pessoal. Vocês têm 2 horas e 15 para fazer os 15 quilômetros. Quem não chegar até esse horário vai ter que ser recolhido pelo ônibus e subir a serra depois, junto com os que não conseguiram completar dentro do tempo previsto. Combinado? E agora eu vou falar do desafio do Morro da Cruz. A gente tem essa foto aí com o finalzinho da escadaria. Enfim, vou explicar para vocês. O desafio do Morro da Cruz é uma prova que não precisa ser inscrito, tá? Todo mundo que está inscrito na prova dos 23 quilômetros poderão se classificar para essa etapa. Isso é, a gente vai ter 100 vagas para os mais rápidos poderem competir na Batalha do Morro da Cruz, tá? As 100 vagas vão ser distribuídas 30 as mulheres mais rápidas e os 70 homens mais rápidos. Quando eles cruzarem a linha de chegada lá no topo da serra, lá no final dos 23 km, a gente vai ter um staff que vai falar: você se classificou para o desafio do Morro da Cruz. Você quer participar? Nesse momento, o atleta tem que falar sim, eu quero participar, ou ele vai falar não, obrigado, eu não vou participar. Claro que a gente não vai obrigar as pessoas a fazerem isso. Isso é um presente, é uma oportunidade de um novo desafio e participa quem quiser. Quem topar vai receber uma camiseta do desafio do Morro da Cruz e ele vai entrar no primeiro ônibus em direção à Praça do Suspiro. E aí, lá na Praça do Suspiro, a gente vai começar as largadas do desafio do Morro da Cruz às 11 horas da manhã, tá? As largadas serão de 10 em 10 atletas a cada 3 minutos. A escadaria ela é estreita, dá para passar 2 atletas, dá para fazer uma ultrapassagem com cuidado. É claro que eu vou pedir para que todos tenham cuidado, tenham educação e não venham dando cotovelada, né? Eu acredito que ninguém vai fazer isso, porque sempre existe o sportsmanship, né? A gente vai acreditar que todo mundo aqui é, tá indo lá para se divertir, respeitar o próximo e curtir a natureza e curtir o desafio. Então, tenham cuidado na hora da subida, mas dá para ultrapassar, dá para pedir licença, dá para falar, vou passar pela esquerda, passar pela direita, não é tão perigoso assim. Eu subi 2 vezes já, eu fiz o percurso 2 vezes, não fiz tão rápido quanto os primeiros farão, tenho certeza, mas é bem divertido, é um visual bonito, e é isso. Então a gente vai ter 10 em 10 atletas largando a cada 3 minutos e chegando lá em cima. Lá em cima a gente vai ter uma estruturinha para vocês e a descida será pelo teleférico, tá bom? Então, se animem, espero que todos os 100 primeiros topem participar do desafio do Morro da Cruz, que a gente vai ter aí uns nossos heróis extras, né? Os ninjas que sobem não só as serras, mas que sobem também as escadarias, né? E é isso. Espero que todos se divirtam e tenham uma boa história para contar depois desse desafio. É uma novidade, né, no circuito uphill. A gente nunca tinha feito uma batalha desse jeito, então vai ser muito interessante ouvir o feedback de todos vocês logo após. Aqui está o mapinha. Então, a prova da batalha, batalha não, a disputa do do desafio do Morro da Cruz, ele vai largar na Praça do Suspiro. Então é onde é o nosso village, é onde chega o transfer que vem lá do topo da serra, no final da prova dos 23K, vai levar todo mundo para a Praça do Suspiro e a largada é lá. Então os atletas largam dando uma volta na praça, tem um pouquinho de rua, são 1,5 km mais ou menos de rua, né? Com menos de 1 km, 700 quilômetros já começa a subir umas ruazinhas de paralelepípedo, e aí o finalzinho são a escadaria mesmo, vocês conseguem ver ali é onde tem a hidratação, então é 1,8 km de rua com paralelepípedo, metade bem íngreme já. Ali tem uma hidratação, e aí vocês seguem pela escadaria, que é essa reta que vocês conseguem ver no mapa aí, é a escadaria embaixo do teleférico, e 2.500 degraus. A gente vai ter ali umas cenografias e algumas mensagens de incentivo para vocês. E é isso, um ponto de hidratação, então se preparem, lá em cima vai ter mais hidratação, mas é tranquilo, dá para subir, bebe um pouquinho de água logo antes de encarar a escadaria, e ó, acredita e vai. Para quem é bem rápido na subida, dá até para subir de 2 em 2 degraus, enfim, acho que vai ser uma disputa aí bem divertida, bem animada. Lembrando das regras de segurança, gente. A gente sempre tem que passar aqui e falar sobre essas questões, porque, assim, prioridade é a segurança dos atletas, sempre, né? Claro que a gente está aí sempre para proporcionar boas experiências, mas a prioridade é sempre segurança. A gente vai ter uma faixa
da serra subindo, fechada para nós. A gente vai ter apoio da Polícia Rodoviária, do BPRB, a gente tem apoio da Rota 116, nós temos apoio da Guarda Municipal, tanto de Cachoeiras de Macacu como Nova Friburgo, mas mesmo com o apoio de todo mundo, segurança toda planejada, a gente pede que vocês tenham muita atenção e que respeitem as regras de segurança. Então, na prova da serra, principalmente, mantenham-se à direita, gente. Não pode ficar fechando as curvas. A faixa de descida vai estar aberta, com controle de trânsito, com um siga pare e siga, só que tem que ficar na direita. A estrada vai estar inteira coneada, como sempre nas outras etapas, mas a gente pede que vocês se mantenham à direita, né? É proibido acompanhamento de qualquer pessoa no circuito, tá? Não pode ter pacer, não pode ter alguém de carro te acompanhando, não pode ter de moto, nem de bicicleta, nem de nada. É proibido qualquer atleta ter acompanhamento ao longo do percurso. E como eu já falei, é proibido tangenciar as curvas, é muito perigoso, a gente não quer que ninguém corra nenhum risco, e depois a gente também não quer que ninguém venha falar que o percurso não deu a distância correta, né? A gente mede sempre fazendo as curvas corretamente para que a distância saia de acordo com o que a gente divulgou. É claro que alguns GPS têm os seus aferimentos diferentes, né? Nunca vai dar 100% igual para todo mundo, mas se fechar todas as curvas, realmente dá muito menos. Algumas dicas que eu gosto de dar para vocês, gente. Como eu expliquei, uphill, marathon são sempre provas com largadas em locais diferentes das chegadas. Pensem na logística, se organizem, pensem como que você vai chegar na largada e como que você volta da chegada, né? Tudo bem que na nossa chegada agora, a gente tem um transfer, mas para a Praça do Suspiro, não de volta para a Cachoeira de Macacu. Então, atenção nisso, os nossos transfers, eles são da Praça para o Suspiro, para a Cachoeira de Macacu e do topo da serra de volta para a Praça do Suspiro, em Nova Friburgo. Estudem os percursos, gente. A gente tem o percurso aqui nesse vídeo, atualizados, com os pontos de hidratação. Prestem atenção onde está cada um, faça o cálculo de quanto vocês vão precisar de água. Se você acha que bebe muito mais água do que a gente vai ter no percurso, leva uma mochilinha de hidratação, não custa nada. E não esqueçam da comida, né? Seus géis, enfim, tudo mais que a gente está acostumado a, a utilizar ao longo das provas, né? Visualizar os trechos. Quem está pensando em fazer o desafio do Morro da Cruz, fica pensando já o que que você vai fazer quando você acabar a tua prova, o que que você vai comer, como você vai se recuperar para poder fazer o novo desafio, né? Fica imaginando como subir as escadas. Enfim, é sempre bom a gente visualizar e já se preparar mentalmente como será esse dia de sábado, né? Programar alimentação e hidratação durante a prova, eu já falei aqui agora. Olhem bastante as hidratações, o Special Point. Quem está acostumado a comer qualquer coisa pode contar com 100% com o que vai ter no Special Point, mas quem tem uma questão alimentícia já um pouco mais gosta de ter só exatamente o que está acostumado, então prepare o seu lanchinho, leve tudo na sua mochilinha ou no seu cinto, ou enfim, nos seus bolsos, né? Checar a previsão do tempo. Eu vou contar para vocês, porque eu já dei uma olhada num site que é bem preciso, vou contar para vocês aqui daqui a pouco sobre a previsão do tempo. E uma outra coisa, planejar bem o que será entregue no guarda-volumes. Gente, a gente vai ter um guarda-volumes, um guarda-volume que vai estar em Cachoeiras de Macacu e vai estar dentro do ônibus, lá em cima, no topo da serra. Então, vocês vão poder deixar os seus casacos ou sua troca de roupa ali na largada, na prefeitura de Cachoeiras de Macacu, e você vai retirar o seu guarda-volumes lá no topo da serra, né, no final dos 23K, tá bom? Então você não vai ter que esperar para chegar até a Praça do Suspiro para poder ter acesso às suas coisas, né? A previsão do tempo está entre 17 graus e 23 graus, mínima de 17, máxima de 23 graus. Nublado. A previsão até semana passada era de chuva, graças a Deus agora a previsão provavelmente bem pouca chuva, talvez um pouquinho de chuva ao meio-dia, mas 0,1%. Então a gente está aqui rezando para que não chova, até porque aviso vocês, meus amigos, se chover, o desafio do Morro da Cruz vai ter que ser cancelado. Isso é uma regra dos bombeiros e do teleférico. Eles não autorizam a gente faça a corrida se tiver chovendo. Então, vamos rezar para que não chova. A previsão é que não chova, os ventos vão soprar bastante. Aliás, vai ter bastante vento no sábado. É um dia de bastante vento. Então, quem não vai estar muito frio, mas vai estar ventando bastante. Então, prepare o corta-vento, principalmente lá no topo. Se não for correr com corta-vento, leva um anorak, né, uma capa de chuva ou um corta-vento lá no guarda-volumes, que lá em cima
vai estar com um ventinho bom. Eu adoro vento, mas enfim, é isso. Então, como eu já falei, talvez um pouquinho de chuva ao meio-dia. Vamos continuar aí mandando energias fortes para que o sol apareça, né? Sempre mais gostoso, mas se não chover, já tá maravilhoso, né? Teremos um final de semana bem interessante. Relembrando mais uma coisa, que a gente, depois de Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu, teremos mais uma etapa, que vai ser o Rio Corcovado. Essa, pessoal, vai ser incrível, incrível, inédita, final do dia, subindo o Corcovado, né? Vamos chegar lá no Cristo. Então, não se esqueçam, esse final de semana, 7 e 8 de outubro, Up Rio Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu. 25 e 26 de novembro, Up Rio Corcovado. Dia 26 de novembro, estaremos lá subindo aquele morro maravilhoso ali no centro do Rio de Janeiro, um local desejado por muitos, uma das 7 maravilhas do mundo, então não perca essa oportunidade, hein? Vamos lá que vai ser bem bonito. Pode se inscrever, que a diversão é garantida. E até lá. Até Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo. Boa prova para todo mundo. Nos vemos no final de semana.